da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos Cristo conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Veja, eu assim falando assim, olha gente, vou falar um trecho mais um pouquinho para vocês entenderem. Ele diz assim, olha, escuta aí, vocês que estão falando aí, rindo da gente. Esses homens não estão embriagados não, como vós pensais, isso não ser ainda a terceira hora, que era 9 horas da manhã. Mas cumprem o que foi dito pelo profeta Joel, acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei o meu espírito sobre todos. Profetizarão vossas filhas, vossas filhas, os vossos jovens terão visões, os vossos adolescentes terão sonhos. Bem, ele começa a dizer sobre esse espírito. O que está acontecendo aqui, nesta igreja, é o derramamento do Espírito. E o povo começa. E Deus começa a catequizar o povo. E começa a mostrar aos judeus o que estava acontecendo. Pela palavra de Joel e pela palavra de Davi. Olha o ponto essencial de Pedro, da pregação. É esse ponto essencial. Quando ele termina de falar de Joel, ele diz assim, Israelita, ouve essas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, e que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós, mataste, crucificando por motivos, mas Deus ressuscitou, rompendo os filhos da morte, porque não era possível que ela retivesse o seu poder. Você sabe o que Pedro disse? Aquele judeu, quem matou Jesus? Alguém sabe o que eu quero falar? Quem matou Jesus? O povo judeu. E o povo judeu estava rindo dos apóstolos. Quando Pedro sai, ele diz assim, peraí, eu vou falar um negócio para vocês. Sabe aquele Jesus? Aquele Jesus lá? Aí o povo conta ele ali e falou, Jesus, sei quem é. Aquele lá, então, Deus o constituiu rei, Deus o ressuscitou, porque vocês mataram o Messias, o Filho de Deus. Vocês mataram o Messias. E Pedro diz, vocês mataram ele, só que Deus o glorificou e o ressuscitou dos mortos, e ele está no céu, no seu trono majestoso. Você sabe por quê? Porque eu estava com ele. Veja só, olha no outro versículo, 32. A esse Jesus, Deus o ressuscitou, e todos nós somos testemunhas, exaltados pela direita de Deus, havendo recebido do Pai, o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Quando ele fala isso, o povo judeu faz. Gente, o povo judeu não esperava o Messias prometido. O povo judeu era o que esperava o rei vir, porque era promessa para Israel ajudar. Ele viria trazer novamente a ordem ao mundo. Quando Pedro fala isso para esse povo, fala que Jesus, vocês mataram ele. O Messias, vocês estavam esperando, vocês mataram ele. Olha o que acontece com o povo. Versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungídos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e os demais apóstolos. O que devemos fazer, irmãos? O que o povo fez? Quando Pedro falou assim, vocês mataram o Messias, eles
eles ficaram compungidos. O que uma pessoa compungida do coração? É a mesma coisa se você chegar na sua casa hoje, se chegar uma notícia, ou chegar alguém ali, e fala assim, ó, seu filho morreu. O seu pai morreu. A sua mãe morreu. O seu marido morreu. Seu namorado morreu. Isso é compungido do coração. É quando o coração começa a querer sair pela boca. Aquele povo judeu começou a ver, oh, nossa, e agora matamos o Messias, o Senhor será o Filho de Deus. O que nós vamos fazer agora? O que nós faremos? Nós matamos ele, meu Deus do céu, nós esperamos tanto a Jesus, e ele nós não vimos. E ele pergunta ainda a Pedro, o que devemos fazer, irmãos? Vocês perguntaram, e agora, gente? O que nós devemos fazer? Falando para o seu irmão aí do lado, e fala para ele assim, o que nós vamos fazer? Falando para o seu irmão, o que nós vamos fazer agora? O que nós devemos fazer, irmão? E o povo começou a entrar em desespero. 3 mil pessoas em desespero. E agora, o que nós vamos fazer? Meu Deus do céu, está tudo condenado. Matamos o Filho de Deus. E agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito agora. O que eu faço da minha vida? O que nós vamos fazer? E começaram a ficar um no outro. E com certeza começou a falar, foi você que matou ele. Eu não estava lá não. E começaram a brigar e discutir entre si na comunidade. E perguntar agora o que nós vamos fazer. Pedro olha aquela aflição. Porque a pessoa quando ela está pela ação do Espírito Santo, ela ama a outra pessoa de tal maneira que Pedro olhou, Pedro viu, olhou aquele monte, aquelas pessoas ali com o coração na boca, quase caindo, desmaiando na agonia, e diz assim, olha o que Pedro diz, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E cada um de nós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro diz? Arrependei-vos. Amado, eu não sei como que você está hoje. Eu não sei. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei como está a situação lá naquele vizinho, com aquela outra pessoa. Às vezes o seu filho te xingou, o seu filho te maltratou, o seu marido, ele não foi fiel a você, ele chegou tarde. Às vezes a sua namorada te deixou, o seu namorado te deixou. Às vezes você ainda é carente. Às vezes as coisas do mundo foi te tirando da presença do Senhor. Quantas vezes você, no Santíssimo, você achava que não tinha solução para a sua vida? Você fechava os seus olhos, não é nada demais fechar os olhos. E lembrar da sua vida. Lembrar daquela coisa que mais te magoa. Aquilo que mais tem atrapalhado você de estar na presença do Senhor. Às vezes seu coração pode começar a bater mais forte. Porque você se sentiu abandonado. Você não sentiu a presença do Senhor. Quantas vezes você vem a Santa Cristo, você não sente a presença do Senhor no seu coração. Talvez você não tenha tido paz, não tenha paz no seu coração. Talvez seja